Vários anos atrás, a irmã do meu pai me deu um Mickey Mouse feito de feltro e minha mãe pendurou na parede do meu quarto. Naquela época eu já dormia sozinha e meu quarto ficava nos fundos da casa. A título de contexto, devo dizer que quando minha mãe estava grávida de mim, minha avó disse a ela que eu seria uma menina com um dom especial. Sempre deixava claro que isso me permitiria ver coisas que os outros simplesmente não conseguem ver. Então talvez minha mãe não tenha se surpreendido quando ela começou a perceber que eu gostava de conversar com a figura de feltro. Sempre que ela entrava no meu quarto, me encontrava conversando com o boneco. Com o tempo na casa, começamos a ouvir barulhos estranhos e começaram a acontecer coisas que não conseguíamos explicar. O volume do rádio abaixava ou a televisão desligava sozinha, coisas assim, que a princípio não tem muita importância. Mas um dia, enquanto minha mãe estava lavando a louça, tapei os ouvidos com os dedos e comecei a gritar: "Mãe, por favor, diga a ele para não falar mais comigo." Ela não entendia de quem eu estava falando, já que naquele momento estávamos sozinhas em casa. Eu disse a ela que não queria que o Mickey Mouse continuasse falando comigo, que estava cansada de ouvir a voz dele. Minha mãe ficou com tanto medo que agarrou meu braço e saímos correndo de lá. Chegamos na casa da minha avó e só saímos quando meu pai voltou do trabalho. No dia seguinte, minha mãe jogou aquele boneco no lixo. Quando descobri o que ela tinha feito, comecei a chorar e falei para ela que o Mickey ia ficar bravo. Eu tinha muito medo do boneco de feltro e a partir daquele momento tudo começou a piorar. Eu não conseguia dormir, nem me sentia segura na minha própria casa. Eu ouvia a voz dele e sabia que a entidade estava com raiva de mim. Parei de dormir sozinha e voltei a ficar todas as noites na cama dos meus pais. Uma noite eu estava muito doente, com febre, e mesmo sendo muito pequena, me lembro com detalhes do que aconteceu. Minha mãe estava deitada ao meu lado cuidando de mim, mas de repente apaguei e dormi. Acordei no meio da noite dizendo para minha mãe voltar para a cama. Ela me disse que estava ali do meu lado e me abraçou. "Mãe, então quem é a mulher que está ali?" perguntei para ela. Somente me lembro que depois daquela noite meu tio nos levou até uma senhora que também tem um certo dom. Segundo essa senhora, o que me perseguia era o espírito de uma mulher que, por um motivo ou outro, se sentiu atraída pela nossa casa. Me banharam em água de rosas e debaixo da minha cama colocaram algo que eu hoje em dia não sei o que era. Só sei que me pediram para não tirá-lo de lá. Era somente para retirar caso estivesse com um cheiro horrível e insuportável. Me explicaram que isso iria juntar todas as coisas ruins que viviam em nossa casa. A partir daquela noite, minha mãe começou a sentir uma forte dor no peito enquanto dormia. Nós continuávamos a ouvir barulhos na casa. Meu pai sempre dizia que ouvia as louças da cozinha se quebrarem. Mas não houve uma sequer peça quebrada, era somente o som. Meu pai começou a ter problemas nas costas e também começou a sentir a mesma dor que minha mãe estava sentindo. Ele não conseguia mais descansar e era um perrengue para conseguir ir ao trabalho. Fomos novamente à curandeira e ela nos disse que durante a noite essa mulher subia em cima dos meus pais. Ela estava machucando minha mãe e meu pai para que eles retirassem o preparo debaixo da cama. A senhora teve que ir até minha casa fazer uma limpeza e afugentar o espírito da mulher. Com o passar do tempo, felizmente parei de ouvi-la e parei de vê-la andando entre os cômodos da minha casa. Acho que naquela época eu tinha apenas 7 anos, e é que não me lembro de tudo com clareza. Foram meus pais que me contaram vários dos detalhes, porém hoje em dia, diferente do que minha avó me disse, não vejo nada paranormal. Eu somente presenciei isso quando criança e estou feliz que não precise presenciar essas coisas hoje em dia. Sem entrar em muitos detalhes, há algum tempo decidi fazer 2 cursos de capacitação
junto com um antigo colega de escola. Ele acabou trabalhando para um político do meu estado e me recomendou para fazer a segurança da casa de outro político em uma vila não muito longe de onde moro. Não vou mentir, a casa era imensa e já no meu local de trabalho recebi minha primeira ordem. Um dos meus superiores, em um tom calmo, mas sério, me aconselhou: olha, rapaz, não largue sua arma em nenhum momento e, se for necessário, não hesite em usá-la. No início pensei que ele se referia a uma possível agressão ou outro tipo de perigo, embora, se eu soubesse o que estava por vir, não teria aceitado o emprego. Vale dizer que minha situação econômica não era das melhores e o salário desse trabalho não era nada desprezível. Ele me permitiu cobrir vários meses de matrícula na universidade, então acabei ficando nesse emprego por cerca de 8 meses. Após o primeiro mês, eu já tinha me adaptado ao ambiente de trabalho. Meu papel incluía acompanhar meu chefe e sua família em deslocamentos, afastar curiosos que tentavam entrar na propriedade e, em geral, vigiar os arredores. Com o tempo, memorizei a vila e suas ruas, algo muito útil nesse trabalho. Permitam-me listar o equipamento que carregava no dia daquele acontecimento. Minha arma de serviço: um rádio, 2 carregadores extras, um colete tático, um kit de primeiros socorros e uma lata de atum para emergências. Além disso, meu chefe tinha o hábito de exigir que estivéssemos sempre uniformizados: calça tática marrom, camisa tática e boné preto. Por segurança, também cobríamos o rosto com uma bandana ou óculos escuros. Naquele dia, como de costume, fui designado para o turno da noite. Éramos 3 seguranças naquela ocasião, e por volta das 22 horas, meu chefe ordenou que 2 dos meus colegas o acompanhassem a uma reunião, o que me deixou sozinho na casa. Pensei que seria uma boa oportunidade para adiantar algumas matérias da faculdade, então relaxei. Além disso, a esposa do meu chefe me disse que eu poderia me servir se tivesse fome. As horas se passaram e às 2 da manhã meu rádio começou a soar com um código que indicava para abrir o portão. Fui rapidamente, mas ao abrir, não encontrei ninguém. Pensei que estivessem prestes a chegar, então saí para verificar e de repente senti que algo estava errado. Meu instinto me dizia para sacar a arma e me manter alerta, então foi o que fiz. Passaram-se alguns minutos e então ouvi repetidas batidas no portão, como se alguém tentasse derrubá-lo. Informei pelo rádio aos meus colegas, mas ao terminar de relatar, as batidas pararam do nada. Nesse momento fiquei petrificado, ouvindo e sentindo meu coração bater com tanta força que pensei que teria um infarto. Tentei me acalmar e lentamente inspecionei o portão. Não havia nenhum dano aparente, mas encontrei algo que me deixou intrigado e um pouco assustado. Havia um líquido marrom que me fez se afastar imediatamente por conta do cheiro. Quando me preparava para voltar a casa, avistei à distância algo no jardim. Aproximei-me cautelosamente e percebi que era uma mochila preta, da qual emanava um cheiro pútrido. Procurei um galho para manipulá-la sem tocá-la, e ao abri-la, notei que o mesmo líquido marrom que estava no portão escorria de dentro dela. No interior, encontrei restos humanos em avançado estado de decomposição. Não consegui evitar vomitar tudo o que tinha no estômago. Minha visão chegou a ficar embaçada pelo mal-estar. Assim que me recuperei, peguei o rádio para informar, momento em que senti um golpe forte na cabeça. Depois disso, perdi a consciência, despertando em um beco com meus colegas preocupados ao meu lado, longe de onde eu estava. Segundo o que me contaram, ao ouvirem meu aviso, deixaram nosso chefe e sua família na reunião e voltaram rapidamente para a casa. Eles bateram na porta de madeira logo do lado do portão e, sem obter resposta, decidiram entrar. A única coisa que encontraram foi vômito para todo lado e a mochila com os restos humanos. Pensando no pior, vasculharam toda a casa e informaram as autoridades, mas não encontraram nenhum vestígio meu ou de outra pessoa lá dentro.
Finalmente, um vizinho comentou com um policial que tinha visto alguém abandonar um volume perto do lixo. Assim, quando investigaram, me encontraram inconsciente e com ferimentos graves na cabeça. Meus colegas notaram que meu rádio e meu celular estavam desaparecidos e nisso fui levado às pressas ao hospital, onde fiquei em recuperação por várias semanas. Faz apenas algumas semanas que recebi alta. Ao sair do hospital, minha decisão foi clara: pedir demissão, e assim o fiz imediatamente. Mas por que Lúcio? Porque naquele último instante de lucidez, antes de desmaiar, vi um rosto, e ele tinha apenas 2 pontos negros no lugar dos olhos. Tenho pesadelos frequentes sobre aquele dia, e às vezes sinto que o cheiro pútrido e aquela maldita silhueta ainda me perseguem. Sei que alguns se perguntarão por que eu carregava uma lata de atum. E bem, quando se é um segurança, raramente se tem a oportunidade de comer direito. Então é um hábito carregar algo rápido e nutritivo para conseguir aguentar as longas jornadas de trabalho. Em 2019, eu fui até a cabana do meu irmão mais velho para cuidar do cachorro dele enquanto ele estava fora. Ele ia fazer uma viagem de trabalho de 3 dias e não queria deixar seu cachorro Cooper com alguém que ele não conhecia bem. Eu chamava a casa do meu irmão de cabana, mas na verdade era uma casa normal, de tamanho razoável. Só chamava de cabana porque ela ficava encravada no meio da floresta isolada do Alabama. Passei o primeiro dia relaxando e colocando a conversa em dia com meu irmão antes dele partir por volta das 3 da tarde. Não havia muito o que fazer na cabana, além de descansar e ouvir música perto da janela. Depois do jantar, achei que seria legal sentar do lado de fora e assistir ao pôr do sol ao redor de uma fogueira. Levei o Cooper comigo e ficamos no quintal, curtindo a fogueira enquanto o sol desaparecia lentamente atrás das árvores. Foi muito agradável, pelo menos na primeira hora. Mas logo percebi que não era tão relaxante assim depois que o sol se punha. Na verdade, era extremamente assustador. Tudo ao redor da cabana ficava completamente escuro e o silêncio da floresta era simplesmente de outro mundo. Sério, não entra na minha cabeça meu irmão ter escolhido esse lugar para viver. Bom, uns 10 minutos depois que o sol se foi, apaguei a fogueira e voltei para dentro. Talvez aquilo simplesmente não fosse para mim, mas é real que eu odiava a sensação estranha de estar lá fora à noite. Sentei no sofá com o Cooper e, ironicamente, coloquei um filme de terror. A longa viagem até a cabana me deixou bem cansado, então durante o filme eu fiquei alternando entre cochilar e acordar. No entanto, em um momento eu acordei e percebi que o Cooper não estava mais ao meu lado. Sentei e olhei ao redor, vendo ele sentado perto da porta da frente. Chamei seu nome, mas ao fazer isso percebi como aquilo era estranho. O Cooper não parecia estar apenas descansando ali. Ele estava sentado ereto, com a cabeça reta, encarando e fixando o olhar na porta da frente. Cooper, tudo bem, Coop? Ele olhou para mim, mas só por um segundo, e logo voltou a encarar a porta. Levantei, fui até ele, dei uns tapinhas de leve nele e olhei pelo olho mágico da porta. Não vi nada. Abri um pouco a porta e coloquei a cabeça para fora. Ainda estava escuro demais para ver com clareza, mas não parecia haver nada lá. Também não havia sons de animais andando por perto. Fechei a porta e voltei para perto do Cooper, imaginando que um cervo ou algo do tipo devia ter passado por ali há alguns minutos. Agora é um bom momento para mencionar que o Cooper era um jovem pastor alemão mestiço, então com certeza um cachorro inteligente. Não duvidei que ele tivesse ouvido ou sentido o cheiro de algo vivo, mas achei que devia ser só um animal inofensivo passando perto da cabana. Terminei o filme e fui dormir pouco depois. De manhã, levei o Cooper para fora e tive uma manhã tranquila, tomando meu café e relaxando do lado de fora.
Tentei fazer uma caminhada, mas fiquei receoso de ir muito longe e acabar me perdendo na floresta, então fiquei próximo da cabana. Quando o sol começou a se pôr, voltei para dentro para evitar a escuridão e fiz praticamente a mesma coisa da noite anterior. Deitei no sofá e coloquei um filme. O Cooper ficou deitado comigo por um tempo, mas depois saiu andando pela casa para passar o tempo. Do nada ouvi ele latindo alto e com força vindo de trás de mim. Pulei e gritei seu nome enquanto corria até a cozinha. O Cooper estava em pé, com o rabo entre as pernas e os pelos do dorso arrepiados, latindo agressivamente para o que parecia ser o nada. Tentei acalmá-lo, e mesmo depois que consegui fazê-lo parar de latir, ele continuava rosnando baixo. Eu não fazia ideia do que tinha acontecido ou o que o assustou. Não havia nada na cozinha, só uma janela acima da pia, mas ela era alta demais para o Cooper conseguir ver por ela. Falei com ele em um tom calmo, tentando tranquilizá-lo. Depois o levei de volta para a sala e sentamos no sofá. Parecia que eu tinha conseguido acalmá-lo por um momento, até que ouvimos um som oco de batidas vindo da cozinha de onde acabávamos de sair. Claro que isso fez o Cooper começar a latir de novo, mas dessa vez eu não tentei fazê-lo parar, porque, para ser sincero, eu estava assustado. Levantei e fui até a cozinha. Não havia nada lá. O som que ouvi parecia oco, como batidas do lado de fora da janela. Então fui até ela e olhei para fora. Realmente não havia nada para ver. Eu não sabia o que pensar naquele momento. Seria um guaxinim tentando entrar, ou era só minha falta de costume com os sons de uma cabana na floresta? O que mais me preocupava era que o Cooper também estava em alerta. Se fossem apenas sons normais, por que ele estaria tão assustado? Já estava bem tarde, então achei que mudar para o quarto nos ajudaria a relaxar. Tinha uma TV pequena lá também, então continuei assistindo o filme deitado na cama. O Cooper ficou sentado ao meu lado com as orelhas em pé e atento pelo resto da noite. Era por volta de 23 horas quando apaguei todas as luzes da cabana e comecei a me preparar para dormir. Deixei o Cooper dormir no quarto comigo, então fechei a porta e enchi o pote de água dele. Depois fui tomar um banho. Apesar de algumas situações estranhas, eu ainda estava curtindo o tempo na cabana e estava ansioso para dormir e aproveitar meu último dia ali na manhã seguinte. Mas enquanto eu me enxaguava, ouvi alguns estrondos repentinamente batendo contra a parede, seguidos pelo cachorro latindo de novo. Desliguei a água rapidamente, vesti minhas roupas e corri para o quarto. Cooper não estava lá, e a porta do quarto agora estava aberta. Cooper era esperto, mas abrir portas parecia um pouco demais. Conseguia ouvir os latidos dele se afastando pela cabana. Corri pelo corredor e, ao chegar na outra ponta, vi que a porta da frente estava aberta. Nem tive tempo de pensar. Vi o Cooper latindo e correndo para longe da cabana, floresta adentro. Em segundos ele sumiu. Só consegui ouvir seus latidos cada vez mais distantes. Peguei uma lanterna no armário da entrada e saí correndo atrás dele. Parecia que assim que eu entrei na floresta e fiquei cercado por nada além de árvores, os latidos dele simplesmente sumiram. Quando percebi isso, parei e congelei. A floresta estava quase completamente silenciosa, só uma brisa suave balançando os galhos acima de mim. Cooper? Cooper? Chamei várias vezes, gritando seu nome, torcendo para que ele largasse o que quer que estivesse perseguindo e voltasse para mim. Devo ter ficado lá por uns 5 minutos aterrorizantes, até ouvir folhas se mexendo à minha frente. Um momento depois ele veio correndo na minha direção, com um olhar de puro medo no rosto e gemidos baixos enquanto ele olhava para a escuridão de onde tinha vindo. Fiz ele me seguir enquanto eu corria de volta para a cabana e nos tranquei lá dentro. Liguei para a polícia e depois para meu irmão enquanto esperava a ajuda chegar. Depois disso, passamos a noite em um hotel,
até meu irmão voltar no dia seguinte. Infelizmente, não houve muita investigação. O que aconteceu lá fora na floresta escura, enquanto o Cooper estava sozinho, eu realmente não sei. Mas o pobre Coop ficou claramente aterrorizado por semanas depois daquilo. Felizmente, ele pareceu se recuperar com o tempo. Já se passaram mais de 6 anos desde então, e ele já está mais velho, chegando aos 10 anos agora. Me chamo Mariana, tenho 35 anos e moro sozinha em um bairro tranquilo de Cancún, numa casa térrea que alugo há quase 5 anos. Trabalho de casa, então passo muito tempo entre paredes brancas, ventiladores de teto e o canto dos passarinhos que entram pelas frestas das janelas. Meus 2 gatos, Mango e Gila, são minha companhia constante. Mango é um macho laranja, gordinho, muito carinhoso. Ele gosta de deitar no meu teclado, se esfregar nas minhas pernas, sempre que me levanto da cadeira e dormir grudado no meu braço. Gila é diferente, cinza, magra, com um olhar sério. Não gosta de ser tocada e está sempre em estado de alerta. Os 2 chegaram na minha vida quase ao mesmo tempo, há mais de 4 anos, quando uma amiga foi morar na Tailândia e me pediu para cuidar deles por algumas semanas. Ela nunca voltou para buscá-los. Aqui nesse bairro, como em muitos outros da cidade, existe um costume estranho com os animais. As pessoas têm cachorros e gatos, mas não cuidam como deveriam. Muitos deixam os bichos saírem sozinhos, sem coleira e sem supervisão. Não é raro ver cachorros deitados nas calçadas ou gatos andando e brigando em cima das casas. Não há muitas regras por aqui e ninguém para aplicá-las. Os animais entram e saem como se fossem parte do cenário. Eu também deixava o Mango sair, já a Gila não gostava, então nunca insisti. Mas o Mango tinha esse hábito de sair à tarde e voltar antes de dormir. Às vezes voltava com folhas grudadas no pelo ou com os bigodes sujos de terra. Nunca demorava demais. Uma manhã, Dona Amélia, uma vizinha da rua de trás, me parou enquanto eu varria a calçada. Ela me contou em voz baixa que sua gata preta não voltava para casa fazia 3 dias. Achou que ela poderia ter ficado presa em alguma casa abandonada, mas já tinha perguntado e ninguém tinha visto. No dia seguinte, uma mulher jovem que mora em frente ao parque comentou que seus 2 gatinhos, um branco e outro rajado, também haviam sumido. Disse que um deles costumava dormir no jardim e simplesmente deixou de aparecer. Depois, um menino que mora na esquina contou algo que me deixou um pouco nervosa. Ele disse que escutava uns miados feios à noite, como de gatos brigando ou machucados. Chegou a dizer que uma vez ouviu um grito, como quando alguém pisa sem querer num animal. Perguntei se ele sabia de onde vinha o som, mas ele só deu de ombros e disse que do beco que dá para o canal. No começo não me preocupei tanto, pois pensei que os gatos poderiam ter ido embora com alguém ou talvez ter sido atropelados e ninguém soube. Aqui no bairro não tem muitas câmeras e os carros passam rápido nas avenidas. Também pensei com certa tristeza que talvez alguém estivesse roubando os gatos. Apesar de não ter provas, a gente ouve tanta coisa por aí. Então comecei a tomar mais cuidado com o Mango. Coloquei uma plaquinha com meu número no pescoço dele e tentei não deixá-lo sair com tanta frequência. Mas ele ficava impaciente e miava na porta até que eu abrisse. Ele saía por algumas horas e sempre voltava ao anoitecer. Eu também comecei a perceber que algo estava errado. Não sei se era por causa das histórias ou porque a Gila ficava estranha toda vez que o Mango se aproximava da porta. Ela o olhava do seu canto, com o pelo do dorso arrepiado. Antes ela não fazia isso. Passaram-se alguns dias e as conversas na vendinha da esquina começaram a mudar de tom. Já não era só conversa sem sentido,
várias pessoas começaram a dizer que algo estranho estava acontecendo. Uma senhora disse que seu cachorro latia durante a noite sem motivo, olhando para o canal. Outra comentou que alguém estava fazendo trabalhos porque haviam encontrado velas pretas e um saco com terra muito fedida no parque. Eu ainda não acreditava que fosse algo sério. Nunca fui supersticiosa. Fui criada numa família onde tudo tinha uma explicação lógica, mas comecei a sentir um incômodo estranho. Naquela noite, antes de dormir, dei a ração do Mango e o vi sair pela janela do banheiro. Ele sempre saía por ali. Subia por uma lixeira e depois por um tijolo solto. A Gila ficou no seu cantinho, olhando para a porta. Naquela noite, o Mango não voltou. Não era a primeira vez que ele demorava mais do que o normal, então no início não me alarmei. Me deitei como sempre, esperando ouvi-lo arranhar a porta ou miar na janela do banheiro, como sempre fazia quando queria entrar. Mas não aconteceu. Acordei às 3 da manhã, revirei o quintal com uma lanterna, chamei por Mango várias vezes, mas sem resposta. Às 5 da manhã me rendi e deixei o potinho com ração perto da porta dos fundos, caso ele voltasse em silêncio. Mal consegui dormir. Às 8 da manhã já estava vestida andando pela rua, chamando por Mango com uma vozinha ridícula que me dava vergonha de usar em público. Revirei debaixo de carros, atrás das latas de lixo e nos jardins onde às vezes ele se deitava, mas nada. Fui de casa em casa perguntando se os vizinhos tinham visto e quase todos responderam a mesma coisa. Já não deixo mais os meus saírem. O meu também sumiu semana passada. Ouvi dizer que alguém está pegando eles. Ninguém tinha provas, só a certeza de que algo estranho estava acontecendo. Uma senhora de 80 anos que morava na esquina do beco me disse que na noite anterior ouviu um barulho forte no telhado, como se uma pessoa tivesse corrido por cima. Mas ela não teve coragem de olhar. Naquela tarde, voltei para casa com o estômago embrulhado. Na noite seguinte, tentei ficar acordada até mais tarde. Deixei a porta entreaberta, coloquei mais ração do lado de fora e deixei a luz do quintal acesa. Sentei perto da janela com um cobertor e um café, olhando para a rua vazia. Perto das 2 da manhã, quando o sono já me vencia, ouvi algo no telhado. Não foi um estrondo nem um som comum, foi uma pisada suave. Parecia que alguém andava com cuidado sobre as telhas. Levantei, apaguei a luz do quarto e olhei com cuidado. Não vi nada. Segundos depois, ouvi um miado curto e abafado, como se tivessem tapado a boca dele com a mão. Peguei a lanterna, subi as escadas que levavam ao terraço e abri a porta de acesso. O ar era quente e cheirava a terra molhada e lixo. Iluminei todo o perímetro, os cantos, os fios, os tanques. Não havia ninguém. Nenhum sinal do Mango, nem uma sombra sequer. Fiquei um tempo ali em cima, olhando para as casas vizinhas. Desci resignada, tranquei bem a porta e deitei com a esperança inútil de que tudo tivesse sido um mal-entendido. De manhã fui até o quintal verificar de novo no automático. Ao levantar uma roupa do varal, vi algo que me paralisou. Num dos prendedores de plástico, estava preso um tufo de pelo laranja, enredado com uma fita preta velha. Era daquelas de tecido, como as usadas para prender cabelo. O tufo era idêntico ao pelo do Mango. Envolvi numa sacolinha e levei até Dona Amélia. Quando mostrei o que tinha encontrado, fez o sinal da cruz sem dizer uma palavra. Depois, em voz baixa, disse que aquilo era um trabalho, que as bruxas pegam gatos por causa da energia que eles têm. Feitiçaria, disse sem rodeios. Perguntei se conhecia alguém que fizesse esse tipo de coisa e ela negou com a cabeça. Disse que não se deve perguntar muito, porque essas coisas são como casa de marimbondos, melhor não cutucar. Ela recomendou que eu guardasse o tufo e que colocasse um copo com água e sal na porta dos fundos. Disse que isso ajudava quando alguém queria te atingir à distância.
Voltei para casa mais confusa do que antes. Não sabia se acreditava ou se achava tudo um grande exagero, mas a verdade é que eu não tinha outra explicação para o que estava acontecendo. Naquela noite, fechei tudo muito bem e não deixei nenhuma janela aberta. Dila dormiu comigo, encolhida nas minhas pernas, como se também precisasse sentir que estávamos protegidas. Mango não voltou e eu comecei a temer que ele realmente não voltasse. Na tarde seguinte, quando mal começava a escurecer e o calor parecia mais denso do que nunca, bateram na porta. Foi uma batida como se quem batesse não quisesse ser notado. Olhei pela janela e vi uma senhora que eu não conhecia bem, embora seu rosto não me fosse totalmente estranho. Talvez a tivesse visto alguma vez na loja ou no ponto de ônibus. Tinha o rosto sério, enrugado, daqueles que não sorriem por costume. Sua expressão me pareceu mais preocupada do que tímida. Ela disse que morava na rua paralela, bem atrás da minha casa, e que havia pensado muito se deveria vir. Disse para eu não levar a mal, mas que já fazia várias semanas que ela vinha vendo coisas estranhas, que não tinha contado a ninguém com medo de acharem que ela era louca. Mas que ao saber do meu gato, decidiu vir. Ofereci para que entrasse, mas ela preferiu ficar sentada na calçada. Me contou que em várias madrugadas viu uma mulher magra, com as costas bem curvadas, sempre vestida com roupas largas e escuras, quase como se estivesse usando uma túnica. Ela andava com dificuldade, arrastando um dos pés, e sempre carregava um saco comprido, pendurado em um ombro, arrastando a ponta pelo chão. Disse que parecia pesado e como se tivesse algo vivo dentro. Eu a ouvia sem dizer uma palavra, apertando com as duas mãos a grade do portão. Não sabia se acreditava, mas também não queria descartar. Ela disse que essa mulher tinha sido vista várias vezes pela trilha que leva ao parque, que uma vez da janela dela viu a mulher parar em frente a uma árvore grande que fica bem ao lado de um banco. Disse que a mulher pendurou algo num galho baixo e depois desapareceu pela trilha que leva ao mato. Não quis ficar com a dúvida e disse que se ela quisesse, poderíamos ir juntas ver essa árvore. Ela aceitou imediatamente. Caminhamos sem falar muito, com passos apressados, como se o simples fato de demorarmos pudesse piorar alguma coisa. A árvore era daquelas com copa larga, galhos grossos e baixos, perfeita para sentar nas tardes de calor. Havia um banco enferrujado bem em frente, e em um dos galhos mais baixos pendia um saquinho pequeno de tecido. Estava amarrado com um nó estranho, não um comum, mas feito com 3 voltas cruzadas que pareciam ter alguma intenção. O saquinho estava úmido por baixo e se mexia. Pouco, mas se mexia, como se algo dentro respirasse devagar. Dei um passo para trás, mas a senhora avançou um passo à frente. Falou que o melhor era tirá-lo dali, que não podíamos deixá-lo pendurado, que se alguém o havia deixado com intenção, precisávamos entender que tipo de intenção era. Hesitei, minhas mãos suavam, mas no fim tiramos juntas com cuidado. Colocamos sobre a calçada, peguei meu canivete de chaveiro e cortei o nó. Abrimos o saco devagar. Dentro havia um boneco de pano mal costurado com o tecido rasgado em algumas partes. Tinha olhos de bolinha de gude preta e no pescoço pendia uma fita de tecido vermelho. Bem no centro do peito havia um rabo de gato, seco, peludo, enrolado com linha vermelha. O boneco estava cheio de terra e num dos cantos do saco havia pelos e algo que parecia sangue marrom escuro, pegajoso. Fiquei paralisada e a senhora se agachou para olhar melhor. Ela disse que aquilo era feitiçaria, que era para amarrar a alma de um animal, ou talvez para oferecerem algum tipo de trabalho mais pesado. Me perguntou se eu achava que aquele rabo poderia ser do Mango. Não soube o que dizer a ela naquele momento. Algo me dizia que não era boa ideia tocar aquilo com as mãos. Então o envolvi num pano velho que a senhora carregava na bolsa e o coloquei dentro de um saco com zíper que eu tinha na mochila. Não sabia o que fazer com aquilo,
mas sentia que se deixássemos pendurado era como permitir que continuasse funcionando. Voltamos cada uma para sua casa sem falar muito e naquela noite eu não dormi. Passei horas olhando para o teto, repassando tudo na cabeça. Tinha medo de ter trazido algo que não devia, mas também sentia que ter descoberto aquilo era um tipo de passo. Para mim era um sinal de que talvez eu não estivesse sozinha, que outras também percebiam o que estava acontecendo e que nossos gatos eram só a ponta do iceberg. Depois de encontrar aquele boneco, não conseguimos mais ficar de braços cruzados. A vizinha que me disse se chamar Clara foi quem propôs que vigiássemos. Não era fácil, pois as noites em Cancún não são silenciosas. Sempre tem alguma moto passando, um cachorro latindo ou música distante. Mas mesmo assim nos organizamos. Ela espiava do terraço dela e eu caminhava pela calçada como se fosse jogar lixo fora ou checar o relógio de luz. Fazíamos isso sem levantar suspeitas, já que queríamos ver se aquela mulher voltaria. Passaram-se 2 noites em silêncio. Eu já começava a pensar que talvez ela não voltasse, que tivesse percebido que alguém a havia descoberto. Mas na terceira noite, quase 2 da manhã, voltei a vê-la. Foi pela janela da minha sala. Estava fechando as cortinas quando notei algo se movendo no fundo da rua. Me abaixei, apaguei a luz e olhei com cuidado. Era a mesma pessoa magra, encurvada, caminhando devagar, arrastando aquele saco comprido que roçava o asfalto. Reconheci pelo jeito de andar, com um pé arrastado como se fosse mais pesado que o outro. Não a confrontei, o medo falou mais alto. Apenas peguei o celular e mandei uma mensagem para Clara dizendo que ia segui-la. Desci em silêncio e cruzei a rua quando ela já havia virado a esquina. Andava devagar, então não foi difícil acompanhar. Clara se juntou a mim 2 quadras depois, saindo de casa como se fosse apenas varrer a calçada. Caminhamos à distância sem falar. A mulher avançou por várias ruas, saindo do nosso bairro rumo a um mais antigo perto do canal, onde começa o mato fechado. Lá há casas bem deterioradas de taipa, com portas sem pintura e janelas quebradas. Ela parou em frente a uma casa sem luz, empurrou um portão caído pela metade e entrou. Não acendeu nenhuma luz, simplesmente desapareceu no breu. Ficamos paradas por um bom tempo, sem nos aproximar. Clara me disse em voz baixa que aquela casa era a origem de tudo. Na manhã seguinte fomos ao módulo da polícia. Não foi fácil, pois os agentes que estavam de plantão mal nos ouviam. Mostramos a foto do boneco, explicamos o que havíamos visto, o endereço da casa, a descrição da mulher. Um dos policiais, o mais jovem, anotou. Outro apenas disse que não podiam fazer nada sem uma denúncia formal. Clara insistiu, falando dos gatos, das crianças que haviam perdido seus bichos de estimação e dos rumores. Não sei se foi por cansaço ou porque algo do que dissemos incomodou, mas no fim disseram que iriam averiguar. Passaram-se 2 dias e eu já achava que não fariam nada, até que uma viatura estacionou na entrada do bairro. Vieram com um mandado de busca. Eram 3 policiais e 2 pessoas à paisana. Clara e eu não saímos da esquina, apenas observamos de longe. Entraram com luvas, lanternas e câmera nas mãos. Ninguém saiu para abrir, então arrombaram a porta. O que encontraram lá dentro não era deste mundo. O primeiro que saiu cobriu o rosto, outro falou algo pelo rádio e pediu reforços. Não podíamos nos aproximar, mas da calçada vimos quando começaram a tirar vários sacos. Depois ficamos sabendo o que havia dentro. Na geladeira encontraram restos de animais enrolados em jornal. Havia gatos inteiros, alguns visivelmente cozidos, outros abertos e esvaziados. Também restos pequenos como ratos, aves, tudo em sacos, sem nenhuma ordem. Na mesa da cozinha havia pratos com sangue seco, velas pretas gastas e figuras parecidas com o boneco que havíamos achado na árvore. Alguns tinham orelhas, outros rabos, todos costurados com linha vermelha e com símbolos estranhos bordados à mão.
Num canto da casa, sobre uma base de terra, encontraram mais de 10 crânios pequenos, todos de gato. Estavam dispostos em círculo, com flores murchas, gravetos, folhas secas e montinhos de sal negro. Nos quartos havia altares improvisados, pequenos, feitos com caixas e mesas velhas. Até uma máquina de lavar virada servia de base para um deles. Em cima desses altares havia papéis com nomes escritos, pedaços de roupa, pelos, unhas e mais bonecos. Todos feitos à mão, todos deformados. Os policiais saíram com expressões que nunca esquecerei. Não era só nojo, era como se tivessem tocado algo que não deviam. A mulher foi encontrada num canto, sentada de pernas cruzadas e com os olhos fixos numa vela apagada. Não disse nada quando foi algemada, apenas caminhou com eles como se já soubesse que iriam buscá-la. Clara me olhou em silêncio e minhas mãos tremiam. Não era só horror, era a certeza de que tudo o que achávamos exagero ou superstição era real. Tinha acontecido ali, na nossa rua, carregando gatos num saco, fazendo coisas com eles que nenhuma de nós ousava imaginar. E Mango, eu não tinha mais dúvidas de que havia passado por aquelas mãos. Dizem que ela não parava de repetir uma única frase enquanto era colocada na viatura. Que os que não entendem o chamado jamais verão o propósito, como se falasse de uma religião, como se estivesse convencida de algo que os outros não podiam ver. Os vizinhos a observavam de longe, com a testa franzida, como se não soubessem se deviam sentir medo ou nojo. Ninguém se surpreendeu realmente por ser ela, mas ninguém havia dito em voz alta antes. Uma senhora comentou que já fazia anos que notava algo estranho nela, que falava sozinha e que ficava muito tempo parada diante das árvores sem se mover. Outra vizinha disse que se lembrava de quando ela tinha vários gatos e que de repente nunca mais se viu nenhum. Um agente me confirmou depois que ela não seria levada para a cadeia e antes seria avaliada num hospital psiquiátrico, pois estava em uma espécie de transe desde a prisão. Ele disse que a investigação seguia aberta, que haviam encontrado mais restos de animais enterrados no quintal, mas que ainda não podiam confirmar quantos. Também disse com certo desconforto que tudo indicava que ela não só usava os animais para a bruxaria, mas que possivelmente também os cozinhava para se alimentar. Poucos dias depois, a história já estava na boca de todos e muitos aumentavam que ela também matava pessoas, o que não se podia duvidar. A casa onde aquela mulher morava ficou vazia, isolada com fitas amarelas na entrada. Alguns diziam que lá dentro ainda cheirava a sangue, outros que ouviam miados à noite, como se ainda houvesse gatos presos lá dentro. Várias crianças choraram ao saber que seus bichinhos talvez tivessem terminado naquela geladeira. Gila foi tudo o que me restou e passei a cuidar dela mais do que nunca. Fechava todas as saídas à noite, vedei a fresta da janela do quintal com um pedaço de compensado e coloquei tela metálica no espaço por onde ela costumava sair para tomar sol. No começo ela miava muito e dava para ver que sentia falta do Mango, que buscava o cheiro dele pelos cantos e dormia na coberta dele como se quisesse estar com ele. Partia meu coração vê-la assim. Clara, a vizinha que me acompanhou desde o início, me disse que haviam tentado tirar mais informações da mulher, mas que ela mal falava, só repetia as mesmas coisas sempre. Ela dizia que os gatos viam além do véu, que eram pontes, que ela os libertava do corpo para que pudessem atravessar e que os alimentava com sua devoção e carne. Frases assim, sem lógica, mas com uma convicção que gelava o sangue. Eu não consegui mais passar por aquela rua, mesmo que a casa ainda esteja lá. Nunca encontrei o Mango e no fundo já sei o que aconteceu com ele. Só me resta imaginar que ele não sofreu, que talvez tenha sido rápido, que não o pegaram de forma cruel. Mas sei que isso não é verdade.